terceiro ano, como vocês estão? Mais um dia de videoaula, tá? Porque essa semana a tia tem acompanhado aí os amigos que ficaram na recuperação, então a tia não tá dando aula no Meet, tá? Essa semana, somente videoaulas. A tia tá aqui da nossa sala, tá? Tão vazia sem vocês, sem o som de vocês, né? Como a tia já tinha falado antes. Muito vazia, um vazio muito grande. Espero em Deus que logo possamos nos encontrar. Enquanto isso não acontece, vamos nos vendo através das videoaulas e também pelo Google Meet quando nós retornarmos, tá? Bom, hoje é quarta-feira, então vamos lá separar os materiais de quarta, né? Pegar o livro de português, o livro de geografia e também pegar o livro do Aprender a Filosofar, onde nós vamos finalizá-lo, tá? Vamos fazer aquele processo, né, que nós sempre fazemos aí no decorrer das unidades do Filosofar, que é a pergunta se algo mudou. Algo mudou em você em relação a tudo que você viu aí nesse momento aí que vocês viram aí no seu livro Filosofar, né, que falou sobre as emoções, se as emoções influenciam o nosso dia a dia, se influenciam na arte, né? Que vocês viram na última aula aí, que os artistas são influenciados, muitos artistas são influenciados pelas emoções, né? Nós podemos perceber isso quando vimos um vídeo, quando vimos um filme ou quando assistimos uma novela, né? Que os atores se emocionam para passar aquilo que ele está sentindo no momento para que nós possamos entender. Os músicos, algumas músicas, o sentimento do cantor às vezes passa para você, são sentimentos de tristeza, de saudade, né? Você viu tudo aí nesse livro do Filosofar que falou sobre as emoções. Então vamos fechar esse livro para saber se algo mudou em relação à sua emoção e como você vê a emoção das outras pessoas ao seu redor, tá? Então separem os seus materiais que a tia está esperando vocês para mais uma videoaula, tá? Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Bom, iniciando mais um dia, hoje quarta-feira, tá? Bom dia para os meus amores do terceiro ano lá da manhã, boa tarde para os nossos amores, né? Porque agora também estou compartilhando, tá? Com a tia Mirinha. Boa tarde para vocês, tá bom? Bom, vamos seguindo aí a nossa semana, nossas atividades, tá? Vocês estão percebendo que tem um quadro escrito aqui, já vou explicar para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Hoje, quarta-feira, iremos trabalhar os nossos livros de português, tá? Onde nós iremos falar sobre os sons nasais, que já eu vou explicar para vocês, tá? Iremos fazer também as nossas atividades do livro de geografia, iremos trabalhar o volta e revira, vamos continuar, né? Falando um pouquinho sobre a agricultura, sobre a pecuária e o extrativismo, tá? Então, geografia, nós iremos relembrar um pouquinho desses três aí que nós já vimos, tá? No decorrer das nossas atividades, nós já vimos a pecuária, já vimos o extrativismo, que foi recentemente agora, e também da agricultura, tá? E depois, encerrando, aprendendo a filosofar, nós iremos trabalhar também falando sobre algo mudou? Já a tia vai continuar a explicação, tá? Bom, então por enquanto, iremos começar aqui com português, ok? Peguem aí o livro de vocês de português, abram na página 42, tá? Nós iremos fazer a página 42 a 45, tá? Pega aí rapidinho o livro de vocês, correndo, para acompanhar aí as atividades, tá? A tia vai dar uma explicaçãozinha aqui bem rápida para vocês, tá bom? E logo depois nós iremos fazer as atividades, tá? Então, já vamos começar aí com português, ok? A tia vai começar aqui a explicação para vocês e logo após iniciaremos com o livro de português também, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre sons nasais, tá? Que a palavrinha já tá falando, é aquele som que sai pelo nariz, tá? É o som que a gente, quando nós vamos falar, ele puxa um pouquinho lá do nosso nariz, tá? São eles o tio,
as palavrinhas que nós utilizamos com o tio, com M e com N, tá? Eu coloquei até umas regrinhas aqui, ó. O tio, ele não é um acento, tá? Ele não é um acento. Ele é um sinal gráfico que nós usamos em cima das vogais A e das vogais O, tá? Sendo o A acompanhado do S ou do E e do O a mesma coisa, tá? Acompanhado de S ou da vogal E, tá? Quando nós falamos, por exemplo, mão, vocês podem perceber, faça o teste aí junto comigo, que o sonzinho ele puxa lá do fundinho do nosso nariz, ó. Mão. Se a gente fechar, tapar o nariz, ó. Mão. Não é? Então, faça o teste aí para vocês verem. Depois aqui, usando o O, né? Podemos aqui, a tia até colocou alguns exemplos. Mão, não, aviões, melão, limão e pães. Todos eles, quando nós pronunciamos a palavra, a gente percebe que o som, ele puxa lá do nosso nariz, tá? Vamos fazer o teste? Vamos tampar aí todo mundo o nariz, tampando o nariz junto comigo. E vamos repetir aqui as palavrinhas? Vamos lá. Não, mão, aviões, melão, limão, pães. Perceberam como é que puxa lá do nosso nariz? Então falamos que esse daqui, o tio, ele é um som nasal, tá? Porque ele puxa, ele vem lá do nosso nariz para podermos pronunciar o som. E o M, tia? O M também. Só que o M, assim como o tio, que ele é utilizado somente nas vogais A e O, não é utilizado em outra vogal, tá? Prestem bem atenção quando vocês forem escrever alguma palavrinha que tiver o tio. Vocês já sabem que o tio só é usado em cima da vogal A e em cima da vogal O, tá? E é em cima, não é no meio, não. Tem que ser em cima da letrinha, tá? E o M? A regrinha do M. Sempre usamos o M antes de P e B, tá? Então aí para a vida toda nós vamos levar essa regra. Toda vez que formos escrever alguma palavrinha que a gente sabe que tem o P e o M e o B, quer dizer, então entre eles dois vai ter o M, tá? Aí eu coloquei os exemplos: pomba, bombom, tampa, também, simples e emprego. E no final também de algumas palavras, tá? Nós também usamos o M, acompanhado de quê? AM, EM, IM, OM e UM, tá? Eu coloquei até alguns aqui também, ó, que nós já temos o também, tá? Deixa eu pegar só a caneta aqui para grifar, que a tia gosta de coisa colorida, tá? Ó, o também, terminado em EM, bombom, também terminado OM, tá? E aqui eu coloquei, ó, álbum, o M, voam, AM, pinguim e M, tá? Então também quando nós pronunciamos no final da palavrinha esse som nasal, nós sabemos que a palavrinha termina com M, tá? E a regrinha de sempre que vamos levar aí para a vida toda, antes de P e B, nós usamos M, tá? E o N? O N, nós usamos ele antes de qualquer outra consoante, menos P e B, tá? Tem P e B, opa, eu já sei que ali é a letra M que se encaixa, tá? Sendo qualquer outra consoante, é a letrinha N, certo? Aí eu também coloquei aqui, ó, lindo, renda, engolir, paciente, confiante e cliente, tá? Então aqui, ó, vocês podem perceber, ó, onde a tia tá grifando aqui embaixo, tá? Então,
antes de qualquer outra consoante, nós usamos a letra N, que a gente morde a linguinha, ó, N, tá? Então, N usamos antes de qualquer outra consoante. O M, nós fechamos a boquinha, ó, M, usamos sempre antes de P e B ou no final das palavras, certo? E o tio sempre em cima da vogal A e da vogal O. Em cima, não é no meio entre um e outro, tem que ser em cima dessas duas vogais, certo? Bom, então aqui está a explicação da nossa atividade de hoje. Agora nós vamos para o livro, ok? Então vamos lá, pegando aí o livro de vocês agora, abrindo na página 42 e acompanhe junto com a tia aí as explicações das atividades de vocês, ok? Bom, e agora no livro de vocês, tá? Vamos aí para as atividades. Sons nasais, M e N em final de sílaba e tio. Observe as figuras e diga o nome dos animais em voz alta. Pinte de amarelo as figuras que têm o nome, a letra M, escritas antes de P e B. Olha a regrinha aí que a tia falou para vocês. E depois, pinte de laranja as figuras que têm no nome a letra N, escritas antes de consoante, tá? Então, nós temos aqui, ó, a anta, ok? O pombo, o gambá e o elefante, ok? Então, aqui, ó, nesses animais aqui, nesses desenhos que tem, aqueles animais que na palavrinha do nome deles, tá? Tem a letra M, vocês irão pintar de amarelo. E no nome do animal que tem a letra N, vocês irão pintar de laranja, tá? Depois, leia a quadrinha. A roseira, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também ando buscando quem tome conta de mim. Letra A. Sublinhe as palavras que têm M ou N antes de consoante, tá? Então, nesse pequeno textinho aí, vocês irão sublinhar, passar o lapisinho embaixo, somente daquelas palavras que apresentam M e N antes de consoante, tá? Letra B. Copie a palavra que tem M antes de consoantes. Então, ali no texto, vocês vão procurar todas as palavrinhas que tem M antes de consoante e vão colocar na letra B. C. Copie as palavras que tem N antes de consoante. Então, na letra B, vocês copiaram as palavras que tem M e na letra C, vocês irão copiar aquelas palavrinhas que tem N antes de consoante, tá? Você sabe quando se usa M e quando se usa N antes de consoante? Explique para os colegas, que foi até que a tia acabou de falar aqui para vocês, né? Quando nós usamos M e quando usamos N. E aqui tem, nesse quadrinho amarelo, usa-se a letra M antes das consoantes P e B. Exemplos: comprovem, tromba e também, tá? Vocês podem ver que tá até grifado aqui, ó, tá mais escuro, tá? Justamente para mostrar para vocês que antes de P e B usamos sempre M, ok? E depois o N usamos antes de qualquer outra consoante. Elefante, manso, redonda, tá? Tem o varalzinho aqui com as letras, ó, M antes de P e B, tá? Próxima atividade, complete com M ou N. Agora eu quero ver quem é que vai acertar esse aí, hein? Sem a tia dar dicas, vocês vão completar essas palavrinhas usando M ou N para completar as palavras, certo? Agora eu quero ver quem vai acertar aí, lembrando da dica que a tia deu, hein? Então vamos lá. Aí temos aqui inverno, romper,
ambulância, lâmpada, frango, bronca, bambu, antigo, temporal e bando, tá? Lembrando da nossa regrinha, é só completar essas palavrinhas usando M ou N, tá? Depois, complete as frases com as palavras que tenham M antes de P ou B. Depois, resolva o diagrama usando essas palavras. Então, aí vocês vão completar essas palavrinhas, tá? Essas frases, usando palavras que tenham M antes de P e B. Então, vamos lá. Número 1. A pontinho da panela está muito quente. A o quê? O que que nós usamos ali para tampar a panela? Qual é o nome aí desse objeto que nós usamos? 2. O jogo terminou, pontinho, 1-1. Que palavrinha que eu posso colocar aí para terminar essa frase? O jogo terminou. 3. O palhaço gosta de dar pontinhos. O que que o palhaço gosta de dar? O que que o palhaço faz que a gente acha engraçado? 4. Toda criança deve ser vacinada contra o pontinhos. Qual é a campanha aí que geralmente o Zé Gotinha aparece, né, para dar lá as gotinhas nas crianças menores? Qual é o nome aí dessa vacina aí que o Zé Gotinha aparece lá na televisão? Lembraram? Coloquem aí o nome dessa vacina. 5. O pontinho combate insetos. O que que combate insetos, gente? Falem aí para mim. Então, vocês vão colocar na 5 também, completando essa palavrinha, tá? Depois, 6. A poluição destrói o meio, pontinhos. O que que destrói aí o meio? Nós falamos até um pouquinho sobre isso em ciências há um tempinho atrás. Meio o quê? O que que a poluição destrói? Destrói o meio. E daí, depois que vocês completarem todas essas frases, vocês vão encaixá-las nesse diagrama aqui, tá? Completando o diagrama. Depois, encaixe as peças da mesma cor e descubra 3 substantivos. Então, vamos lá, voltando aqui, abrindo o livro de vocês, porque no meu não estava aparecendo, tá? Então, agora ficou melhor para vocês poderem ver. Então, vamos lá. Encaixe as peças da mesma cor e descubra 3 substantivos. Então, aqui vocês vão encaixar, tá? Ou seja, as letras da mesma cor para formar uma palavra, tá? E a palavra que formar serão 3 substantivos, tá? Então, aqui vocês vão colocar as letras da mesma cor, tá? Amarelo, amarelo, verde, verde, vermelho, vermelho. Depois aqui, leia Calvin e Haroldo. Se a sua língua não estiver roxa, é porque ainda não é verão. Tá, né? Ele falando aqui, se olhando no espelho. Aí tem aqui, converse com os colegas e com o professor. Porque, segundo Calvin, a língua roxa mostra que é verão? B. Leia em voz alta a palavra que estão sublinhadas no quadrinho, que são essas duas aqui. C. Leia novamente essas palavras, imaginando que foi iluminando o sinal, que foi eliminado o sinal, tá? Não tem sinal. Então, aí vocês vão ler novamente, sem sinal algum. Depois, o que você observou ao ler as palavras com e sem esse sinal? Então, primeiro você vai ler respeitando toda a pontuação e depois você vai ler retirando esse sinal. E aí você vai falar o que você observou quando você leu com o sinal e quando você leu sem o sinal, tá? Depois aqui embaixo, o tio é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O para indicar que elas têm som nasal. Compare o som dessas palavras. Manha, manhã. Perceberam a diferença? Manha, sem acento, sem acento não, desculpa, sem o tio. Manhã com
o tio. Perceberam que o nhan puxou lá do nariz? Então, a mesma coisa aqui, ó. Poço, poções, tá? Olha a diferença. Sons, sons. A letra M e N também nasalizam, desculpa, a vogal quando estão em final de sílaba. Compare os sons dessas palavras. Lido, lindo. Perceberam a diferença? De novo. Lido, lindo. Perceberam que nós puxamos aí um pouquinho? E depois aqui, babá. E depois, bamba. Perceberam também a diferença? Babá, bamba. Ou bam, né? Nós puxamos aí. Próxima página. Página 45. Encerrando a atividade de português de hoje. Escreva o plural dessas palavras. Então, nessas palavras aí, vocês vão colocá-la no plural. Elas estão no singular e vocês vão passar essas palavras para o plural. Irmã vai ficar irmãs, violão, violões, verão, verões, leão, leões, e assim vocês farão com as outras também, tá? Depois aqui, complete as palavras com ão, ãs ou ões, tá? A maçã, os caminhões, o sultão, os botões, tá? Então, vocês irão completar com essas palavras aqui, com o tio em cima. Lembrando que o tio tem que ficar sempre de qual vogal? Essa mesma aí que vocês falaram, tá? Depois, leia a tirinha em voz alta. Armandinho. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Tá? Foi a historinha aqui em quadrinho do menino Armandinho. E depois aqui, sublinhe as palavras que tem ou que tem M ou N no final da sílaba, tá? Então, aqui na historinha em quadrinho do Armandinho, vocês vão sublinhar, passar aquela linha embaixo das palavras que tem M ou N no final, tá? Final das palavras. B. O que acontece com o som dessas vogais? Ou seja, dessas vogais que estão acompanhadas com a letra M e com a letra N no final. O que acontece com o som delas? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá? O que acontece com o som dessas vogais acompanhadas de M ou N? Forme outras palavras tornando nasal o som das vogais destacadas, tá? Então, nós temos aqui, ó, mudo, cota, teto, mito, veto e rapa, tá? Então, aqui vocês vão transformar elas em uma palavra nasal, ok? Pode ser com M, pode ser utilizando N, ou pode ser também colocando o tio, tá? Então, aí, para transformar essas palavrinhas em palavras nasais, vocês irão colocar, acrescentar M, N ou tio em cada uma dessas palavras, tá bom? Bom, então, terminamos aqui português, certo? Passando agora para geografia. Então, vamos lá, no livro aí de vocês, Geografia, abram aí na página 22 e acompanhem aí a leitura junto comigo, tá? Então, vamos lá. A agricultura é a atividade de cultivar a terra e pode ser de subsistência ou comercial. Solos férteis, terrenos planos e a existência de água são condições que favorecem a agricultura, tá? Tudo isso favorece o quê? O plantio, né, e a colheita de quê? Dos alimentos, das frutas, dos vegetais, dos legumes, né, dos grãos, para poder aí os agricultores colherem, né, fazer lá a colheita deles
para depois chegar aí às indústrias, das indústrias chegarem às nossas casas, tá? Embaixo. A atividade agrícola fornece alimentos que podem ser consumidos in natura ou transformada pela indústria alimentícia. Também já falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre a atividade agrícola e os consumos, ou seja, os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que não são transformados, não são modificados, né, pela indústria, pelo homem, né? São aqueles alimentos completamente retirados da terra e indo para nossas casas da mesma forma que foi retirada da terra. Apenas, né, eles limpam ali, tiram a terra, né, lavam ali tudo direitinho para poder chegar às prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. E aqueles industrializados, que são aqueles transformados, né, pelas indústrias, como nós já vimos aí a caixinha de suco, né, que as crianças aí consomem bastante, o requeijão, né, que ele é derivado aí do nosso leite, nosso não, né, da vaca, tá? E a pecuária, que é a atividade de criação e reprodução de animais. Ela pode ser extensiva ou intensiva. A tia até citou agora aí a vaca, né? Que são as criações de animais, que são através deles, né, que nós temos outros recursos, né? Eu citei agora o leite, né, mas tem a carne, tem, né, o porco, que tem a carne do porco, a linguiça, o bacon, né, a galinha, que tem os ovos, a própria carne do frango, tem outros também citados, a cobra, o jacaré, que eles utilizam o couro, né, para fazer a bolsa, o cinto, o sapato, enfim. E o extrativismo, né, que são aquelas atividades extraídas de recursos da natureza, e pode ser de animal, vegetal ou mineral, que também falamos isso recentemente, né? O animal eu até citei agora um pouquinho, né, da cobra e do jacaré. Tem o vegetal, né, e tem também o mineral, né? O vegetal são aqueles alimentos, né, produzidos aí, que são retirados da terra para o nosso consumo, tá? E tem aí também o mineral, né, que no nosso livro também tem até a imagem do sal. Lembra que o sal ele é retirado do mar, passado por todo aquele processo até chegar às nossas casas, tá? Então aí nessas atividades de geografia nós iremos falar mais um pouquinho sobre esses assuntos, tá? 1. José vive em um sítio e cultiva alimentos. Qual é o nome da atividade que José pratica? Então aqui nesse espaço vocês vão escrever qual é essa atividade. A atividade de quê? Da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Qual é essa atividade aí que ele pratica? 2. A agricultura praticada por José é de subsistência. O que quer dizer isso? Então aí vocês vão procurar, certo? O que quer dizer essa palavrinha? Subsistência. E colocar o significado aí dessa palavrinha para vocês poderem aí estar fazendo essa atividade, tá? Agricultura praticada por José de subsistência. O que quer dizer essa agricultura subsistencial, aliás, tá? 3. No livro impresso, que são o livro de vocês, pinte de verde as condições favoráveis à prática da agricultura e de vermelho as condições desfavoráveis, tá? Ou seja, de verde vocês vão pintar aquilo que favorece o plantio, né, para estar ali fazendo a plantação dos alimentos, enfim, tá? E de vermelho aquilo que está em condição que não tem como plantar nada, tá? Então de verde aquilo que favorece a plantação e de vermelho aquilo que não dá, não tem condição de fazer, tá? Que é o que? Presença de água, é que cor? Verde ou vermelho? Solo fértil, é favorável ou desfavorável?
terreno montanhoso, favorável e desfavorável, a falta de água, solo improdutivo e o terreno plano, tá? O que pode ser feito para melhorar as condições desfavoráveis à prática da agricultura? Converse com os colegas e com o professor sobre o assunto, né? Bom, então aqui, o que podemos fazer quando as condições são desfavoráveis, né, à prática da agricultura, à plantação? O que se pode fazer nesse caso? Fazer, né, poços, principalmente onde lugar que não tem encanação, não tem água, né, fazer poços aí para que possam estar irrigando, né, tá ali molhando as plantações, né, cultivando, né, cuidando aí do solo para que o solo fique um solo bonito, um solo fértil, para que essa plantação, essa semente venha crescer, venha dar os seus frutos, né? Cuidar bem desse solo, cuidar bem dessa plantação, para que venha frutificar, para que venha produzir alimentos bons, tá? E aqui embaixo, desenho no quadro, que é no caso o livro de vocês, outro exemplo de produto agrícola, como ele pode ser consumido in natura e como pode ser transformado pela indústria. Então, nós temos aqui o tomate, aqui nós temos, né, a salada e temos o molho de tomate, tá? O alimento in natura, ou seja, produzido pela agricultura, retirado da agricultura. Aqui ele consumido in natura e aqui ele sendo industrializado, ou seja, ele sendo modificado. Tá? Ele saiu assim, lá da plantação. In natura ele se transformou numa deliciosa salada. E industrializado ele se transformou no molho de tomate. E aqui nesse espaço vocês vão desenhar um outro alimento, tá? Retirado da agricultura, como foi o exemplo do tomate, vocês vão desenhar um outro. Depois vocês vão fazer um desenho dele consumido in natura e um outro desenho ele sendo modificado, ele sendo industrializado, tá? Então, isso vocês vão fazer nessa atividade. E aqui embaixo, observe a sequência de desenhos e converse com os colegas e com o professor sobre os itens a seguir. Bom, então nós temos aqui, ó, o número 1, o número 2 e o número 3, tá? E tem aqui as perguntas. Que produto o consumidor está comprando? Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar esse produto? Que atividade produziu essa matéria-prima? De que outra forma a laranja pode ser consumida? Que atividade cada imagem representa? Bom, então aqui por ordem, tá? Que produto o consumidor está comprando? Que é esse aqui do número 3. Ele está comprando o quê? Uma geleia, né? Está comprando um pote de geleia. E qual é a matéria-prima fabricada desse produto? Ou seja, de que produto foi feito essa geleia? Essa geleia foi feita da laranja, tá? Então, a matéria-prima é a laranja. E que atividade produziu essa matéria-prima? Qual foi essa atividade? Será que foi a atividade da agricultura, da pecuária, do extrativismo? Qual será essa matéria aí utilizada, né, que foi produzida, que foi feito aí a laranja, o suco da laranja, até chegar às prateleiras do supermercado como geleia, né? E depois aqui, de que outra forma a laranja pode ser consumida? Bom, além da geleia, né, onde nós consumimos muito é o que? É o suco da laranja, né? Então, aí uma outra matéria-prima aí da laranja, o suco. Além da geleia, pode ser feito também o suco da própria laranja, né? E que atividade cada imagem representa? Então, aqui, a primeira, óbvio, é o que? A agricultura, né? Onde está sendo feita a colheita da laranja. E no número 2 aqui, aonde está sendo feita aqui essa fabricação, né, da geleia,
essa transformação do suco da laranja, da fruta da laranja para a geleia, né? E depois aqui aonde chega as prateleiras do supermercado, tá? Então aqui as atividades que estão sendo realizadas é a agricultura, né, e o extrativismo. Por quê? Porque está extraindo da matéria-prima da laranja, tá? E depois aqui embaixo, que aí indica, né, que ela está sendo aí retirada da agricultura, né, passando aí pela indústria, né, e até chegar ao comércio, que são as prateleiras do supermercado, tá? Então essas são as atividades aí correspondentes à letra E. E aqui embaixo, Guilherme foi visitar a criação de bois de seu tio. Ele observou que os animais ficavam soltos num grande campo e comiam grama do chão. Tá a imagem aqui, tá? Dos bois, do menino aqui, do Guilherme. Que tipo de pecuária o tio de Guilherme pratica? Observando essa imagem aqui, que animais são esses aqui? E de acordo aí com o que estudamos, qual é essa pecuária? Qual é o nome dessa pecuária aí que utilizam esses animais? B. Como você descobriu isso? Então aqui você vai responder. Como é que você descobriu essa prática aqui, essa pecuária? Qual é o nome dessa pecuária? Como foi que você descobriu isso, tá? E depois aqui, observe a foto e complete o esquema. Tem a foto aqui das ovelhinhas, né? E aí vocês vão descobrir que tipo que ela é, que tipo de gado, qual é a matéria-prima e os produtos industrializados, tá? Ou seja, qual é o tipo de atividade que elas fazem, né? Que ela pertence. E que matéria-prima ela nos oferece, o que é retirado da ovelha. E os produtos industrializados, o que pode ser feito, né, com a matéria-prima retirada dessas ovelhas, tá bom? Você sabe o que é uma bateia? Faça uma pesquisa e depois compartilhe o que descobriu com os colegas do professor. Então aí fica essa atividade para vocês estarem realizando, tá? Pesquisando e tá respondendo o que é uma bateia, tá bom? E aqui embaixo, observe a imagem e responda. Percebam aí a imagem, tá? De uma caçamba, uma caçarola, alguma coisa assim. Garimpeiro segura bateia com ouro no município de Senador José Porfírio, estado do Paraná, de 2017. Então até aí respondeu até a pesquisa de vocês, né? Então bateia, ó, preste também atenção aqui na imagem, tá bom? Segura uma bateia, já tá dando a resposta para vocês. Que tipo de extrativismo a imagem representa? Ou seja, qual é a matéria-prima aqui, o que está sendo extraído aí nessa imagem? B. Que outros produtos podem ser feitos com as matérias-primas obtidas desse tipo de extrativismo? Então, que produtos esse material aqui, ele pode ser fabricado? De que outras coisas, né, de que outros objetos podemos utilizar essa matéria-prima aqui? Então, aí vocês vão escrever esses objetos, essas coisas que podem ser fabricadas com essa matéria-prima, tá? Aqui é no encarte de vocês, tá bom? Representando o município, no encarte 1, destaque os elementos que representam o extrativismo mineral, a pecuária intensiva e a agricultura. Procure o local correto de cada um desses elementos e encaixe-os na representação do município. Esses elementos existem em seu município? Então aí vocês vão pegar o encarte de vocês, tá bom? E vão seguir direitinho, passo a passo, como está feito aqui, para vocês montarem um encarte de vocês, tá bom? Bom, então aqui também finalizamos geografia, tá? E para fechar nossa aula de hoje, vamos encerrar com o livro Aprender a Filosofar. Bem, fechando aí a nossa aula de hoje, tá? Aprender a filosofar. Algo mudou?
cole ou desenhe uma imagem que represente seu progresso nessa oficina, tá? Então, aí vocês podem estar desenhando ou colando uma imagem, tá? Que represente o progresso de vocês nessa atividade que nós fizemos até os dias de hoje, tá? Falamos sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, aí vocês vão desenhar um progresso, tá? Que vocês fizeram no decorrer dessas atividades, tá bom? E aqui, como vocês já conhecem, sinalizem aí, façam um xizinho na carinha correspondente ao aprendizado de vocês, tá? Penso que todo mundo merece ser escutado com atenção. E aí, o que vocês acham? Então, vocês vão marcar a carinha de acordo com o que vocês acham aí, tá? Penso que todo mundo tem direito de se expressar livremente, desde que respeite os outros. Isso é sério, né? E aí? Marquem aí a carinha. Quando converso, gosto de me aprofundar no assunto sobre o qual falam. Então, aqui, né, marquem também a carinha. Se vocês são curiosos, né, se vocês querem saber mais, querem entender mais sobre o assunto, marquem aí a carinha de acordo com o que vocês acham. Quando converso, gosto de entender o significado das palavras que os outros usam. E eu também gosto muito, quero saber o que significa aquela palavrinha que eu não entendi, se a pessoa ali não falou na hora, depois eu vou pesquisar para saber o que é aquela palavrinha quer dizer. Depois, entendo que as pessoas podem pensar de maneiras diferentes. Bom, isso é óbvio, né? Não somos iguais, pensamos de maneiras diferentes, educações diferentes, né? Então, aqui já disse tudo, tá? Então, aqui também vocês vão marcar a carinha correspondente aí o que vocês acham. E na próxima página, vocês vão escrever 2 emoções que considero importantes. Qual é as emoções que vocês consideram aí as mais importantes? Coloquem 2 aí, tá? 2. 2 coisas que fazem as pessoas se emocionarem são. Quais são essas 2 coisas que deixam as pessoas aí bem emocionadas? 3. No início da oficina eu pensava que... Então, antes de vocês, né, saberem um pouquinho mais sobre os sentimentos, as emoções, o que vocês pensavam a respeito disso? O que vocês achavam a respeito disso? Qual era o conhecimento de vocês em relação às emoções e os sentimentos? Mas agora eu penso que... E aí? Qual foi aí o aprendizado? Qual foi a evolução de vocês no decorrer aí desse aprender a filosofar aí, tá? Qual foi aí? Você sabia uma coisa e agora você entende outra. Você tem outro pensamento, você já entendeu mais, né? Já aprendeu coisas novas. 4. Uma coisa que eu não sabia, mas agora eu sei é... Então, o que antes você não sabia e com o passar do tempo aí no aprender a filosofar, você agora sabe. E embaixo, 5. Fiz meu melhor. Sim, não. E que nota que você dá para você? Tratei os outros com respeito. Sim ou não? E dá a nota que você merece. Escutei com atenção os colegas? Sim ou não? E avaliem aí a sua nota. A palavra que me descreve é... Qual é a palavra que descreve você? E aí vocês vão estar colocando aí essa palavrinha que descreve você, sua personalidade, seu jeito de ser, tá? Descrevam aí, coloquem aí qual é essa palavrinha que descreve você, certo? Bom, e a outra página, minhas anotações. Se caso vocês quiserem fazer uma observação a mais, quiserem fazer algum desenho a mais, fiquem à vontade aí para estar fazendo as anotações de vocês, tá? Bom, meus amores, então encerramos aqui, tá? Aprender a filosofar, geografia, português. Façam as atividades com calma, com bastante atenção, tá bom? Prestem atenção nas dicas que a tia sempre dá, tá bom? E qualquer dúvida vocês já sabem. Opa, tia, não entendi, você pode repetir, pode me explicar de novo, que a tia vai explicar a vocês, tá bom?
Bom, vamos lá. Antes da gente encerrar, a tia só queria dar um recadinho, tá? No caso, reforçando o que a tia Mirinha já havia falado sobre os trabalhos, tá? Por que a gente fica ali pegando no pé de vocês para que vocês façam o trabalho, realizem as atividades, entreguem os trabalhos no dia? Porque vale ponto. E todo esse ponto aí nós somamos para que vocês não fiquem com nota baixa, não venham ficar de recuperação depois, tá? Então esse ponto é importante para isso, para que a gente venha somar ali todos os trabalhinhos que vocês têm feito, as atividades que vocês têm mandado, a gente tem visto, a gente tem registrado, tá? A gente anota os trabalhos de quem fez, o trabalho que a pessoa fez, então fica tudo anotado, tudo registrado, tá bom? Por isso que a gente fica pegando no pé de vocês, né? Perturbando ali, faz o trabalho, ó, eu não recebi trabalho tal, tá faltando trabalho tal, é para isso, tá? Para que quando a gente for somar, fazer ali as continhas das notinhas de vocês, esse pontinho aí desse trabalho, ele faz toda a diferença. Vocês pensam que não, mas fazem toda a diferença no final, tá bom? Então aí quem tem algum trabalho pendente, entreguem aí, façam o trabalho. A gente sempre dá uma semana aí para vocês estarem realizando essas atividades, tá bom? Então não esqueçam aí de fazer as atividades, não esqueçam de fazer os trabalhos, mandar as fotos tanto para mim quanto para a tia Mirinha, tá bom? Que nós estamos sempre aí fazendo as anotações de trabalho de vocês e no final isso conta muito, tá bom? Então, ó, um beijo grande no coração de vocês. Nos vemos na próxima aula, tá bom? E como a tia já falou, qualquer dúvida, não entendeu, tia, pode falar de novo, pode repetir, é só chamar a tia. Ok, meus amores? Beijos no coração de vocês. Fiquem aí, Papai do Céu. Façam as atividades com calma, tá bom? E amanhã é a tia Mirinha, não sou eu, a tia Ingrid, tá bom? Mas, ó, estamos ali juntinhos, terceiro ano A e terceiro ano B. Ok, meus amores? Beijos, fiquem com Deus.